Sabe quando você reage de um jeito que você não queria? Quando você fica com raiva por qualquer coisa? Quando você foge, mas na verdade tudo que você queria era ter ficado? Quando você fala sim, mas na verdade tudo que você queria era dizer não e não teve coragem? E aí depois você fica se perguntando, né? Por que eu faço isso? Por que eu sou desse jeito? Pois é. Esse problema, provavelmente, ele nasceu muito antes desses momentos. Ele tá numa ferida que você aprendeu a carregar desde lá de trás, só que de uma forma invisível, de uma forma escondida. Você esconde tão profundamente ela que você nem sabe mais que ela existe. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre elas, eu vou falar das 7 feridas emocionais e o que elas fazem para moldar o nosso comportamento e a forma que a gente age no dia a dia. Beleza, então vamos lá. Antes da gente começar a falar dessas feridas, a gente tem que entender um pouco como funciona a mente e como funcionam as emoções. Todo mundo tem 2 mentes diferentes. Uma delas é a mente consciente e a outra é a mente inconsciente. Qual que é a diferença entre as duas? A mente consciente é aquela que controla tudo que a gente faz no dia a dia, basicamente. É aquela que a gente usa para pensar, é aquela que a gente usa para agir, é aquela que a gente usa para fazer as coisas. E ela gasta bastante energia para fazer tudo isso. A mente inconsciente, pelo outro lado, não gasta tanta energia, ela faz tudo de forma automática. Então é ela que cuida de tudo que é automático, de tudo que é autêntico, de tudo que é importante para o nosso funcionamento. Tudo que a gente julga importante é ela que controla de forma automática. Vou dar alguns exemplos. Respirar. Respirar é automático. Bater o coração, ele bate de forma automática. E tem um fenômeno muito da hora, muito legal sobre como a mente funciona, que é as coisas que eram manuais, as coisas que a gente tem que pensar para fazer, que eram conscientes, elas passam a ser automáticas desde que a gente repita bastante. E quando a gente repete bastante a mesma coisa, a gente fala para a mente que aquilo é importante. Né? Então vamos pensar num caso aqui. Você começa a aprender a dirigir. Quando a gente começa a aprender a dirigir, é um caos total. É um monte de coisa para se decorar. Tem 693 placas diferentes. Tem o trânsito, porque ninguém tá nem aí para você que está aprendendo, né? Então aquele bando de louco dirigindo daquele jeito que o pessoal dirige por aí, nada disso te ajuda. Você tem que pensar nos 3 pedais. Você pisa forte no acelerador, o carro morre. Você não sabe controlar a embreagem. É uma loucura. É uma loucura. Só que você vai fazendo isso de novo, e de novo, e de novo. E aí o que acontece? Chega um tempo que você entra no carro, você tá indo pro trabalho, e você, ao entrar no carro, você nem percebe como que chegou no trabalho. Parece um teleporte, uma coisa automática. E é exatamente isso. Então a mente ela pegou da parte consciente e jogou para a parte inconsciente e isso ficou tudo automatizado. E tudo isso a mente faz para quê? Para economizar energia. Já que você vai fazer aquilo todo dia mesmo, é melhor que seja automático, seja rápido e que seja barato, que não custe tanta energia. Certo? Agora que a gente entende um pouquinho melhor sobre como funciona a mente, a gente precisa conhecer as 3 formas que a gente usa dentro dessa dinâmica de consciente e de inconsciente para construir a nós mesmos ou para destruir a nós mesmos. E é disso que eu vou falar agora. Então, o que são essas 3 formas? A gente vai chamar também de 3 identidades. Esse papo aqui ele é baseado na teoria do Donald Winnicott, da Karen Horney. Então, eles dizem o seguinte. A gente tem 3 identidades diferentes. Que eu vou chamar também, que é o nome mais correto, que é o nosso self. Self significa eu, em inglês, né? Então, a gente tem 3 selfies diferentes. E cada um é uma identidade nossa. Qual que é o primeiro? É o verdadeiro self, é o verdadeiro eu. O que é o verdadeiro self? Basicamente é a essência de todos nós. Basicamente é aquilo que está dentro de nós que é mais puro, que é mais vibrante, que é mais intuitivo, que é mais natural. Realmente quando você olha para uma criança na fase inicial da vida, quando ela é pura, quando ela é criativa, quando ela é espontânea 100% do tempo, esse é o nosso verdadeiro self. Qual que é o segundo? O segundo é o falso self. O primeiro é o verdadeiro, o segundo é o falso. O falso, nesse vídeo, nesse contexto, a gente também vai chamar de máscara. O falso self são as identidades que a gente cria como um mecanismo de sobrevivência para que a gente possa aguentar, suportar dores emocionais quando elas acontecem. Quando a gente é criança, vamos imaginar aqui, e a gente vive alguma coisa que machuca muito emocionalmente, assim falando, fisicamente também, né? A gente cria essas máscaras para fugir disso, porque a gente não quer que esse negócio fique se repetindo, entende? Então, para não acontecer de novo, a gente inventa essas mentiras, essas identidades falsas, e a gente acredita nelas. Só que a criança, ela acredita com tanta força que aquela mentira passa a ser uma verdade. E aí, ela passa a usar essa máscara, viver essa mentira de novo, e isso vai ficando, como a gente falou antes, automático. Né? Vai se tornando parte de quem você é. Então, quando a gente usa demais essas máscaras, a gente acaba fazendo com que elas permaneçam na nossa vida por toda a eternidade, se a gente não identificar que a gente está usando e trabalhar para tirar elas aqui da frente. Essas máscaras, elas existem para preencher o vazio que apaga o verdadeiro self, né? Que faz com que a gente viva uma vida vazia, uma vida que não é real.
esse padrão de você usar essas máscaras, ele é um padrão de submissão, de baixar a cabeça pro mundo mesmo. Então o mundo cobra de você, ele quer que você seja um tipo de... E o mundo pode ser a tua família, pode ser a tua casa, pode ser a sociedade no geral. Mas ele exige algo de você e você, para preencher esse espaço, para se adequar no mundo, você apaga quem você verdadeiramente é e usa essas máscaras no lugar. Justamente para que aquela dor não aconteça. Então é uma energia muito de ficar baixando a cabeça para tudo, sabe? Quando a gente usa qualquer uma das máscaras. A gente vai falar de 7 dessas máscaras hoje. Qual que é o terceiro self, então? A gente tem o primeiro, que é o verdadeiro, o segundo, que é o falso, o terceiro é idealizado, inventado. O self idealizado, ele tem uma energia um pouco diferente daquela do falso self. Se o falso self é de baixar a cabeça pro mundo, o idealizado, ele tenta fazer o contrário. Só que você faz isso de forma interna. Então, como que funciona? Você inventa uma versão, a versão mais absurda que você pode inventar de você mesmo. E aí você fica se comparando dentro da sua mente com aquilo que você devia ser e não é. Toda vez que a gente tem uma dor, um problema grande, a gente cria dentro de nós essa ilusão, a gente pode criar, né? Essa ilusão perfeita de quem a gente deve ser e a gente fica se comparando com isso, gerando ansiedade, gerando frustração, gerando insegurança, gerando medo. E quando o verdadeiro self, ele é sufocado cedo, principalmente na infância, a pessoa não aguenta o vazio. Então ela ou vive nas máscaras, nos falsos selves, ou ela foge para essa grandiosidade falsa, para essa grandiosidade interna, para essa comparação. As duas são tentativas frustradas de não sentir aquilo que aconteceu lá atrás, né? Aquela ferida original. E no final, acaba que não funciona. Mas o que causa essas feridas que jogam a gente tanto pro falso self ou pro self idealizado? É aqui que a gente tem que entender um pouquinho agora sobre como funcionam as emoções, como eu falei, né? Vamos entender um pouquinho da mente, um pouquinho das emoções e aí falar das máscaras. Então vamos falar um pouco das emoções agora. Então vamos falar de emoção. Antes, rapidinho, vamos diferenciar emoção e sentimento. Emoção. Emoção é tudo aquilo que é automático dentro de nós. É tudo o que acontece de forma química, super rápido, milésimos de segundo. Você não tem como controlar essas reações químicas dentro de você. Então, a emoção é esse disparo. É quando acontece algo e vem essa reação química dentro de nós. Quando isso acontece, aliás, o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Esses disparos podem vir de fontes reais ou de fontes imaginárias. Não tem diferença nenhuma pro teu cérebro. Quando isso acontece, você sente alguma coisa e você dá um nome pra esse negócio. Esse nome é o sentimento. Então, quando o disparo acontece, eu sinto alguma coisa, dou um nome, eu dou um nome pro sentimento. Aí você fala, pô, beleza, mas por que diferenciar isso é tão importante? Primeiro, porque a gente não controla as reações químicas do nosso corpo, porém a gente controla o resultado daquilo que a gente interpreta dessa reação. Ou seja, a gente controla o nome que eu vou dar pra isso. Eu controlo a forma que eu vou entender isso. E é aí que tá o grande poder desse jogo. Uma coisa interessante, o Eric Berne, ele fala de 5 emoções básicas do ser humano. Ele diz o seguinte: a partir de 5 emoções surgem todas as outras milhares de emoções que a gente pode sentir. Quais são essas 5 emoções? Por que é importante a gente falar delas? Se a gente entender a base, né, se a gente entender de onde que vem as emoções, fica mais fácil identificar o tipo de coisa que a gente está sentindo na hora que aquilo está acontecendo. Então vamos falar das 5. A primeira, raiva. Raiva é a emoção que ela surge quando a gente está querendo fazer alguma coisa, a gente está com vontade de fazer algo e surge um obstáculo muito absurdo na nossa frente que não dá para atravessar ele, não dá para ultrapassar ele, não dá para... É um obstáculo que para o nosso progresso, ele para tudo. Isso causa dentro do cérebro uma aceleração muito grande. Então quando você tá com raiva, lembra? Você começa a inventar histórias. As falas, elas ficam rápidas, né? Você começa a remoer, vem um monte de coisa na tua cabeça muito rápido. E gera um desequilíbrio muito grande, que pode ser, inclusive, gigante, né? O desequilíbrio emocional. Vamos imaginar um caso aqui. Um caso que é bem recorrente. Você tá dirigindo e aí você tá na faixa da esquerda. Faixa da esquerda, todo mundo sabe. É pra andar um pouco mais rápido. Ah, não importa se é acima do limite, não interessa. É mais rápido. E aí sempre tem aquele amigo, filho da... que entra na frente, que anda abaixo do limite da via, até parece que é pra provocar, pra encher o saco, pra atrapalhar a vida dos outros. Quando você tá nesse momento e isso acontece, isso dá uma raiva tão grande, né? O que você quer fazer? Você quer atravessar o carro da pessoa, você quer passar pelo meio, só que não dá pra fazer isso. Então é por isso que dá raiva, né? Porque você queria fazer algo, você tava querendo andar acima da velocidade do pessoal das faixas à direita. Você queria chegar mais rápido no teu destino, mas tem alguém que te atrapalhou e que colocou um obstáculo na tua frente que não dá pra você fazer nada. A raiva, lembra?
ela surge sempre quando eu quero fazer algo e eu sou impedido de fazer aquilo. Surge um obstáculo na minha frente. Segunda emoção básica, tristeza. Tristeza tem uma energia um pouco diferente da raiva. Se a raiva acelera a tua mente, a tristeza tende a diminuir a velocidade das coisas. A tristeza ela acontece toda vez que o cérebro entende que a gente perdeu alguma coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser um pirulito, dinheiro, não interessa o que for, um objeto, um cargo, um emprego. Qualquer coisa, uma promoção que a outra pessoa ganhou no teu lugar e nem merecia. Coisas assim geram tristeza. Sensação de perda gera tristeza. A tristeza, por desacelerar, por diminuir a velocidade do nosso cérebro, ela causa um efeito paralisante. Ela te paralisa, te deixa parado. Ela tira um pouco do teu poder de ação. E quanto mais triste você ficar, quanto mais tristeza você sentir, mais o teu poder de ação vai sendo diminuído. Ela nasce toda vez que a gente entende que perdeu algo, né? Independente do que foi, tem níveis. Então, se você perder algo que é pouco relevante, a tristeza que você sente é momentânea, rápida e pequena. Agora, você perder uma pessoa, por exemplo, pode ser tristeza que dure pro resto da tua vida. Depende de como você vai lidar com aquilo. Lembra, a tristeza sempre vem da sensação do meu cérebro entender que perdeu alguma coisa. A terceira é o medo. O medo, ele nasce toda vez que a gente sente que tá em perigo. E aí é legal, porque o perigo pode ser imaginário ou o perigo real. Se você tá andando na rua e tem um cachorro que tá meio com raiva ali, é um perigo, você tem medo daquilo. Ou pode ser algo imaginário da tua cabeça, algo que você inventa. Ah, eu tô com medo de subir no palco e apresentar meu projeto. Aí você sente aquele medo, aquele negócio. A sensação dentro do corpo é igual para as duas situações. O medo, ele pode gerar 3 tipos de respostas diferentes. Então, se a raiva te acelera, a tristeza te diminui a energia, o medo ele tem função de disparar dentro de nós um instinto. Ele é muito violento e assim, muito veloz, né? No disparo. Porque dependendo da ameaça, você vai ter dentro de você uma situação, uma energia muito gigante para você fugir dali, para você sair correndo. Então, uma das coisas que o medo pode disparar é o instinto de fuga. Qualquer outra. Luta. Ao invés de fugir, você vai pra cima do medo. Você vai lutar contra aquilo que tá na tua frente. Dependendo da situação, tem uma terceira, que é paralisia total. Então o medo pode ser tão grandioso que ele acaba retirando todo o seu poder de ação e te paralisa. Você fica... Já viu o animal se fingindo de morto? Pode ser uma tática de sobrevivência, mas é estilo aquilo. Você fica paralisado. Você não consegue agir. Quarta emoção básica do ser humano. Finalmente a emoção positiva agora, né? Só falamos de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Alegria. Alegria surge toda vez que você entende que conquistou alguma coisa. O que eu conquistei? Qualquer coisa que você entender que é uma conquista te gera alegria. Conquistei um cargo novo, conquistei o primeiro emprego, conquistei um relacionamento com a pessoa top. O que quer que seja que gera esse sentimento genuíno de conquista também traz pra fora a alegria. Vitória, ganhei uma partida, né? Sei lá, qualquer coisa. Você fica alegre. É uma energia totalmente inversa de todas essas, obviamente. É uma energia contagiante. Uma pessoa alegre de verdade contagia uma sala inteira. Todo mundo fica alegre junto. E não importa se a conquista é pequena ou grande, você sempre vai sentir alegria. A quinta emoção básica. Afeto. Afeto é um pouco mais sutil do que a alegria, apesar de ser uma emoção parecida, né? O afeto, ele é baseado na confiança. Ele é baseado na proximidade. O afeto é baseado no contato. Ele é o que permite nós, seres humanos, nos conectarmos um com o outro. É o que permite a gente se aproximar um do outro dessa forma. E é o que permite a gente criar essas comunidades, né? Essas relações interpessoais que a gente tem por aí. Então, as 5 emoções básicas são raiva, tristeza, medo, alegria e afeto. Por que é importante a gente saber dessas 5 e de todas as outras? Porque existe um tempo, né, quando a gente sente aquela sensação química no corpo e o nome que a gente vai dar para aquilo que acontece. E esse tempo, esse intervalo de tempo pode ser o suficiente para você nomear e sentir o seu sentimento, né? Você dá um nome pro seu sentimento que não condiz com aquilo. E esse desentendimento gerar falso self dentro de você, gerar a máscara. A gente vai falar das máscaras daqui a pouco, mas as dores emocionais, elas se instalam dentro de nós quando a gente processa errado as informações das emoções que a gente sentiu, entende? Por isso que é importante entender de onde elas vêm, qual que é o tipo de emoção e como que a gente faz para poder lidar com esse tipo de coisa. Com isso um pouquinho mais claro, a gente pode finalmente falar, então, quais são essas 7 feridas, essas 7 máscaras, essas 7 emoções que moldam quem a gente acredita ser nessa vida. Vamos falar das 7, então. Essa parte aqui, quanto mais você se identificar, quanto mais você tiver clareza do que você está sentindo, mais valioso isso aqui vai ser para você. Porque o primeiro passo é a gente poder ter clareza do que está acontecendo. Sem eu entender o que está acontecendo, eu não tenho nem como dar o primeiro passo para conseguir ou ter vontade de mudar alguma coisa.
Se eu tô achando que tá tudo perfeito, eu vou mudar o quê, né? Então imagina um cenário. Você tá começando a gostar de alguém. Tá indo mó bem, né? Tá da hora, você tá se sentindo bem. Só que aí, por alguma razão, você mesmo começa a desaparecer da relação. Você fica menos presente. Você começa a responder mais devagar. Você começa a inventar ocupações que não era muito a tua coisa, mas agora você inventa. Você nem sabe muito bem por que você tá fazendo isso. Mas você tá fazendo isso. Você só sabe que quando a coisa começa a ficar real, quando começa a ficar mais forte, mais sério, alguma coisa em você dá aquela pisada no freio e você quer sair fora. Você prefere ir embora antes de ver a pessoa ir embora. Antes de ver a pessoa te deixar. Parece controle da situação, da relação e tudo mais. Você acha que você tá no poder ali, né? Você que decide o que tá acontecendo. Mas na verdade, isso tudo é medo e é rejeição esperando acontecer de novo. É uma rejeição que tá ali só espreitando a chegada do momento. A primeira máscara, a primeira dor emocional é a rejeição, né? Ela surge lá na infância. Ela surge de momentos de comparação. Então, quando você era comparado na infância, quando você... E aí, assim, comparado com o irmãozinho, comparado com o colega de escola, comparado, sei lá, seu professor te tratava diferente dos outros. No grupo de amigos, você não era tão quisto, tão gostado como as outras pessoas. Isso na tua visão, não precisa nem ser verdade, né? A diferença do real e do imaginário não existe. E isso faz com que você queira desaparecer. Você queira fugir dessas situações. Então a pessoa que foi ferida pela rejeição usa uma máscara, que é a máscara do escapista. É a máscara da invisibilidade. É a máscara de ficar invisível. Do escapista, esse é o nome correto. A máscara do escapista você usa para você desaparecer das situações. Então é aquela pessoa que tenta sempre escapar das situações sociais, tenta não ser notado. Nos lugares mais sociais que ela tem que ir, ela tá sempre pelos cantos da sala, fala com poucas pessoas, geralmente fala um pouco mais baixo. É uma pessoa que não quer aparecer, não quer estar na frente dos holofotes, sabe? É a pessoa que sai dos relacionamentos antes de ser rejeitada, fica na superfície de tudo sempre pra não se expor. Ela não consegue pedir pra ser promovido, porque vai que eu sou rejeitado, vai que eu não consigo, sabe? Então, é aquela pessoa que sente assim, se eu não tô presente no que tá acontecendo, também não tem como eu ser rejeitado. E aí, pra fugir dessa dor, eu vivo desse jeito. Na verdade, ela sente que ela não tem direito de existir. É um sentimento muito profundo, muito absurdo, assim. Não é uma coisa que ela fica pensando, não tenho direito de existir. Isso é uma sensação aqui dentro. Ela sente que ela é o problema pra quem tá perto dela. E isso é muito pesado, né? E se a rejeição faz isso com a pessoa, faz a pessoa querer desaparecer e fugir, o abandono, que é a próxima, faz o contrário. Você manda mensagem, passa meia hora, nada. Aí a pessoa não responde, né? Você manda outra, só pra ver o que tá acontecendo. Nada. Aí você fica olhando lá. Você vê a pessoa que ficou online. Nada. Você lê a conversa inteira de novo. Você fala, não é possível, eu fiz algo de errado, pô. Tem algo de errado aqui. E vai dando um desespero, porque você não acha que você fez de errado. Aí você fica olhando pro telefone. Aí você manda outra. Aí você começa a imaginar um monte de história na tua cabeça agora. Talvez é o fim já. Talvez a pessoa não me quer mais. Também, né? Eu não mereço. Não sei. Eu não sou uma boa pessoa. Talvez você fez alguma coisa e a pessoa não te falou ainda. E assim, no final, a pessoa só tava numa reunião importante de trabalho, uma reunião que durou 2, 3 horas e não tinha como usar o celular dela ali pra te responder naquela hora. Na tua cabeça já veio aquela história toda, aquele monte de coisa acontecendo. Essa é a dor do abandono em ação. A dor do abandono, ela nasce de um medo muito grande de ficar sozinho. Então, ela surgiu na tua infância quando você, obviamente, ficou isolado. Quando você foi abandonado, quando você ficou sozinho. E isso gerou um medo tão grande em você que você faz um monte de coisas, se submete, você vira uma pessoa dependente para não ficar sozinho. A máscara, inclusive, da pessoa que tem essa dor do abandono é a máscara da dependência. Ela vira uma pessoa dependente. É uma pessoa que se rebaixa para poder estar perto dos outros. É uma pessoa que participa das coisas que nem queria participar. Nem queria. Mas vai porque não consegue ficar sozinha. É uma pessoa que precisa o tempo todo de validação. Fica num relacionamento, sabe aquela pessoa que tá numa relação ruim? Você olha e fala, meu Deus, minha querida, meu querido, por que você não sai disso? Como que você não vê isso? A pessoa prefere isso do que estar sozinha. É muito dolorido pra ela ficar sozinha. Ela busca atenção o tempo todo. É uma pessoa que cria bastante drama pra ter atenção. É a pessoa que não quer de forma alguma que as pessoas vão embora da vida dela. Um negócio muito doido disso é que, ao se comportar desse jeito chato, ela gera em quem tá ao redor vontade de ir embora, né? E geralmente essas pessoas, elas acabam repetindo esse padrão de novo, das pessoas entrando na vida delas, ficando um tempo e indo embora. Porque não aguenta ficar. E aí, olha só que doido. Isso reforça a máscara. Então, ela sempre acredita, eu tenho que ser mais dependente. A culpa é minha, né? Eu que deixei a pessoa embora. E ela não entende que, na verdade, toda essa dinâmica que ela cria é o que faz a pessoa querer ir embora. Toda essa dinâmica que ela cria pelo medo de ficar sozinha. Então, se a pessoa não tivesse esse medo muito grande de ficar sozinha, ela não criaria essas dinâmicas e aí seria mais prazeroso você ficar próximo desse tipo de gente. A
próxima é a humilhação, a próxima dor emocional. A humilhação, ela vai em contrapartida dessas duas primeiras, né? As primeiras são mais no campo do afeto, a humilhação ela é mais no campo da dignidade da pessoa. Vamos falar de humilhação. A humilhação é assim, ó, a dor da humilhação, a máscara que você usa. Aquela pessoa que, antes de alguém falar alguma coisa, já fala. Ela já fala dela mesma. Ela já fala por todo mundo. Não, me desculpa, eu sei que eu sou chato. É aquela pessoa que quando tem uma roda de amigos e começa uma brincadeira, uma zoada um com o outro, é aquele que sempre ataca a si mesmo pra se defender dos outros. Sabe aquela pessoa que se zoa? É a pessoa que vai tocar uma música no violão e falar, gente, faz 4 meses que eu não toco, eu não sou tão bom assim, tá? É aquela pessoa que sempre se critica antes da crítica chegar pelos outros. É aquela pessoa que sempre se rebaixa antes de poder ser rebaixado pelos outros. É a pessoa que sempre se maltrata antes de poder ser maltratado pelos outros. Por quê? Ela imagina que vai ser maltratada. Ela imagina. Na vida real, nem sempre vai acontecer isso, mas pra se proteger, ela já faz isso, antes de todo mundo. A humilhação, ela surge quando na tua infância e no início da tua vida ali, você passou por alguma situação de vergonha muito grande, de ridículo muito grande, de vexame muito grande. E é interessante porque pode vir de várias fontes diferentes. Quando a gente fala nesse tipo de coisa, eu vou dar o meu exemplo, pessoal. Eu tenho um momento de humilhação muito estranho, porque eu tava fazendo uma coisa que socialmente é considerada uma coisa boa. Eu tava indo dar o primeiro beijo naquela menina, né? A primeira vez que a gente ia ficar juntos na escola, eu lembro até hoje. E pra criança, pra aquele momento, né? É uma coisa que é engraçada, é uma coisa que é diferente. Então a galera toda se reuniu ao redor de nós ali, muita gente, e eles davam muita risada. Agora, não necessariamente estavam rindo como se algo que a gente estivesse fazendo fosse ruim, né? Imagina, é o primeiro beijo daquele casalzinho ali. E todo mundo rindo. Pra mim, eu não lembro de quem tava lá, mas eu lembro muito bem até hoje do som das risadas. Mas o som, ele é muito forte na minha cabeça. E eu sempre fui essa pessoa. Essa pessoa que usa a máscara do masoquista, a máscara da autodepreciação, a máscara de quem foi humilhado. Eu sempre fui o cara que me zoei primeiro, eu sempre tive essa noção assim, olha, ninguém consegue me zoar porque eu me zoo primeiro, porque eu dou risada das piadas que fazem comigo, porque eu tiro o poder da pessoa. Esse é o racional que a gente traz por trás dessa coisa, né? Mas, na verdade, a gente não percebe que a gente tá se colocando numa posição inferior, aceitando tratamentos ruins, duplicando o tratamento ruim, colocando a gente em situação degradante justamente pra gente não ser humilhado, pra gente não sentir alguma coisa. E a gente não percebe, a gente justifica e fala que, na verdade, tá se protegendo, na verdade, o controle é meu, mas o que acontece por baixo do pano, a gente tá se colocando nessa situação de merda, à toa. Então, se eu me humilhar primeiro, eu tô no controle. Você não tem poder sobre mim. É engraçado como funciona isso, né? A próxima dor é a traição. A quarta dor. A quarta dor, ela trabalha num nível diferente do que a humilhação, onde a humilhação não chega, que é a quebra de confiança. Você é daqueles que precisa saber onde a pessoa tá, com quem ela tá, o que ela tá fazendo o tempo todo? Não porque você se acha ciumento, você até entende que nem é ciumento por natureza, mas você precisa saber. Quando você não sabe, a cabeça entra em parafuso, entra em loop, você não consegue lidar com aquilo. Você delega uma tarefa no seu trabalho e você não consegue não acompanhar o desenvolvimento daquilo. Você não acredita que a pessoa vai fazer do teu jeito, vai fazer com qualidade, vai entregar exatamente do jeito que você pediu. Você pede pra alguém fazer algum favor pra você, alguma coisa, e aí você vai e acaba fazendo você mesmo. E aí você justifica, não, é mais rápido assim. Não, é melhor desse jeito, eu já sabia fazer. Não, é de boa pra mim. Sabe aquela coisa? E você chama isso de responsabilidade ainda, o que é pior, né? A gente sempre gosta de se enganar. Chama de responsabilidade, às vezes é fato, às vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes é medo de você ser pego de surpresa de novo. Na nossa vida, a traição não é somente traição de relacionamentos, tá? É uma traição mais abrangente aqui que eu tô falando. A traição, ela surge da quebra de acordos. Tudo aquilo que a gente disse que ia fazer e que não faz, tudo isso que a gente prometeu e não cumpriu, gera uma quebra de acordo. E essa quebra de acordo pode gerar uma dor muito grande dentro de nós, principalmente quando a gente é criança. Tua mãe te prometeu que ia dar um PlayStation no Natal. Você achou que era o próximo Natal. Ela não disse que seria daqui a 6 natais, né? E aí você fica com aquela expectativa. Chega o dia, cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Não tá lá. Quebra de expectativa, quebra de promessa. Isso é uma traição. Traição também pode ser amorosa. Traição pode ser de várias coisas. Ah, você fez uma empresa e você tinha um sócio, esse cara pegou tua grana e fugiu, desapareceu, foi pro México. Traição. Então, a traição, ela surge em diversas fases da vida e ela gera a máscara do controlador. A pessoa vira um controlador ao extremo quando foi traída. Ela quer saber de tudo. Ela sente que precisa, na verdade, saber de tudo. Precisa dominar o ambiente. Precisa ter sempre certeza das coisas. Ela não consegue confiar em ninguém pra mais nada. Ela tem ciúme extremo. Ela precisa de clareza o tempo todo. Ela tem que saciar essa curiosidade, essa vontade de saber de tudo. Ela acredita
que se ela souber de tudo, não tem como algo de ruim de novo acontecer com ela. Algo desse tipo. Então, se eu souber onde que meu parceiro tá o tempo todo, se ele ficar me mandando mensagem de onde ele tá, onde ele foi, com quem ele tá, e eu ficar olhando no GPS onde ele tá, ah, mas você tava no posto de gasolina e você ficou 25 minutos, 15 pra abastecer o carro. O que tá acontecendo? Sabe essas coisas? Ela acha que isso vai evitar a traição, mas a gente vive num... Pô, pelo amor de Deus, né? Existe modo avião, existe acabou a bateria, existe túnel que o sinal não para de funcionar. Então, você acreditar que só porque você controla tudo não vai ter traição é uma loucura. Uma loucura. Ela acaba gerando esse comportamento e isso também é muito paradoxal, é muito maluco. Você vira esse controlador, você vira essa pessoa que fica em cima, né? Que fica lá, controlando tudo. Isso... não é justificativa, mas é uma das coisas que levam ao teu parceiro te trair depois, a não aguentar ficar com você mais. É muito doido isso, muito doido isso. Aquilo que você quer que não aconteça, acaba acontecendo com você. De novo, e de novo, e de novo. E o padrão se repete. É muito maluco. E essa tentativa de tentar controlar o mundo é diferente um pouco da próxima dor, que é a dor da injustiça. Porque a injustiça, ela surge de uma falta de controle do mundo, né? Uma falta de organização da nossa sociedade. Sabe quando você faz tudo certinho? Você faz tudo dentro das regras e mesmo assim não dá certo. Mesmo assim você não foi promovido. Mesmo assim você tá preso naquilo. Você não consegue entender. Por que não te promoveram? Pô, você faz tudo. Você arruma tudo. Você produz tudo que mandaram você fazer. E mesmo assim colocaram o cara lá que nem entrega os relatórios direito. Tem dificuldade de deixar passar as coisas. Dificuldade de aceitar. Dificuldade que às vezes de entender que às vezes as coisas são injustas e ponto. E acabou. Às vezes a pessoa foi promovida porque ela é mais puxa-saco do chefe do que você. E é só isso. E acabou. Você tem que entender, você tem que resolver, você tem que ter controle, você tem que ler norma, você tem que saber de tudo para que a coisa faça sentido. Isso cansa muito mais do que a injustiça em si. A injustiça, quando ela surge do reconhecimento da falta de valor. Ela surge também de uma cobrança excessiva. A cobrança excessiva gera uma injustiça dentro de nós e a falta de reconhecimento do teu valor também. É aquela coisa, 2 pesos, 2 medidas, né? Sempre que você sentir que houve essa situação de injustiça, de um julgamento mais pesado para um lado do que para o outro, isso gera dentro de você uma máscara, um falso self da pessoa rígida. A pessoa rígida é uma pessoa inflexível, é uma pessoa metódica, é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa complexa. A máscara da rigidez é aquela pessoa que no dia a dia, assim, talvez você já tenha visto isso. Ela tem uma criança. E aí é onde eles vão, né? Esse casal vai com essa criança. A criança tem que ser um adulto na cabeça deles. A criança tem que se comportar como adulto. Não pode falar certas coisas. Não pode gritar, não pode pular. Não pode fazer isso, não pode tocar naquilo. Ah, não pode comer doce, sei lá. E sabe assim, a pessoa que fica cobrando e cobrando e cobrando. E essa pessoa não cobra só o filho. Cobra a mãe, cobra o irmão, cobra o parceiro na relação. Tudo tem que ser dentro do padrão. Tudo tem que ser do jeito dela o tempo todo. É uma pessoa que cobra. Isso, essa rigidez, essa inflexibilidade é totalmente ao contrário do mundo, né? Como eu disse, o mundo é desordenado, o mundo é bagunçado e o mundo é injusto. Por natureza. Ele não é a gente não mora num lugar... As coisas não são justas. As coisas, elas têm preferência. As pessoas têm os teus preferidos. As pessoas fazem as coisas pelo próprio bem e atrapalhar a vida dos outros. Então, o mundo não vai mudar porque você é rígido. É você que tem que ser mais flexível para poder se adequar ao mundo. Entender que as coisas são assim e acabou. Vai ter o dia que você vai lidar com a injustiça e vai ser injustiçado, amigo. E acabou. Então, você tentar distorcer o mundo e fazer ele caber na tua caixinha, na tua cabeça, fazer ele se adequar para aquilo que você imagina que tem que ser o correto, é muito mais complexo, é muito mais doloroso do que você simplesmente aceitar que ele pode ser injusto de vez em quando. Isso não muda o fato de que você pode continuar sendo uma boa pessoa, uma pessoa justa e honesta. Mas mesmo sendo justo e honesto, você vai sofrer uma injustiça ou outra ao longo da vida, e isso é normal. A próxima dor, a sexta dor, não vem da infância. Ela é interessante, ela é diferente. Então essas 5 primeiras, a Lise Bourbeau fala bastante delas. Inclusive esqueci de dizer no início, né? Isso daqui é baseado na Lise Bourbeau, no trabalho dela das 5 emoções, das 5 feridas emocionais. E também no José Roberto Marques, ele expandiu para mais 2. A próxima, ela não vem da infância. A próxima, ela surge um pouco mais tarde. Ela surge na vida adulta e te cobra resultados. A vida que te cobra aquilo que você prometeu que ia fazer. Aquilo que você prometeu pra você mesmo que ia fazer e não fez. Você tem uma ideia boa. Você julga que a ideia é boa. Você sente que ela é boa. Mas aí começa a lista de coisas que vem na tua cabeça. Ah, mas eu não tô preparado pra executar essa ideia. Mas será que essa ideia vira um bom negócio? Ah, não, na verdade eu tenho que estudar mais. Eu acho que eu tenho que me preparar melhor, sabe? Não é o momento certo. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro pra poder começar esse tipo de coisa. Eu vou esperar a situação melhorar porque o Brasil tá meio zoado agora, né? Ah, é ano de política, ano de votação de presidente. Não, esse ano aqui tem que ser mais... Tem que tomar mais cuidado. E aí vai passando semanas, vai passando meses. Quando você vê foram anos, a ideia tá aqui ainda. Tá aqui e tá lá no passado, tá lá atrás, né? Você até começa de vez em quando. Tem aquele gás.
faz. Mas aí alguma coisa sempre aparece, cara. Sempre aparece. Sempre tem um motivo pra você parar. E aí você para. E no fundo, você sabe que o motivo nunca é aquele motivo que você está inventando pra você mesmo. Sempre aquela historinha que você está se contando nunca é o motivo de verdade do porquê você não faz o que você disse que ia fazer. Na verdade, você não tenta. Porque se eu não tentar de verdade, eu tô protegido. Eu não vou fracassar. Eu vivi muito desse jeito. Esse canal aqui, inclusive, é uma luta contra o meu fracasso, a minha autossabotagem. Eu demorei demais pra iniciar projetos na minha vida que eu podia ter começado lá atrás, que eu me arrependo de não ter começado até hoje. E eu cheguei no meu momento, chega. Eu falei, quer saber? Vai acontecer, eu vou com a fralda mesmo, eu vou com medo mesmo, não tô nem aí. Vai acontecer agora, de um jeito ou de outro. O fracasso, quanto mais ele acontece na tua vida, mais ele vai consolidando as máscaras, conforme todas as máscaras até agora, né? Todas elas funcionam da mesma forma. A máscara do fracasso é a máscara da autossabotagem. O fracasso, ele é interessante porque ele surge mais nessa fase adulta do que na infância. É difícil uma criança se sentir fracassada por alguma coisa, né? Fracassei por brincar no parque? Não funciona, mas fracassei porque eu não abri meu projeto, fracassei porque eu não passei na faculdade? Sim, aí você se sente fracassado. Um adulto que diz que quer fazer algo e não faz, ele tem essa dor do fracasso. O fracasso ele é pesado porque ele instala dentro de nós uma crença muito forte. A gente passa a acreditar que quanto mais a gente fracassa, mais a gente inventa essa história de que a gente não tem capacidade. Na verdade, eu fracassei, mas é porque eu não presto, eu sou burro, eu não sei fazer as coisas. Isso não acontece do dia pra noite. Você vai inventando essas historinhas, essa mentirinha, você vai acreditando, e aí você fracassa a segunda vez. Aí você fala, viu? Eu não presto pra isso. Eu tenho que ir lá fazer outra coisa. E você tem aquele sonho que você queria fazer aquela coisa, mas não faz porque você tem medo de fracassar de novo. Aí você acha que é burro de novo, e você fica inventando essas coisas. E na verdade, essa carga toda é imaginário, é uma dor imaginária. Você que tá inventando essa história, mano, fracassar de verdade, o único tipo de fracasso de verdade é não fazer as coisas, é não tentar. Agora, a tentativa que você fez e que deu erro, que não deu o resultado que você queria, nada mais é do que uma correção de rota. Nada mais é do que você bateu no ponto e entendeu, pô, se eu for pra cá, não é onde vai chegar, não onde eu queria, não é o que vai me dar o resultado que eu queria. Meu sonho é lá, né? Mas eu posso chegar lá desse jeito, não precisa ser uma linha reta sempre de sucesso o tempo todo. Aliás, qual a história de alguém nessa vida que foi uma linha reta de sucesso o tempo todo? Não tem, né? Todo mundo tem altos e baixos de autoconhecimento. Então a máscara do fracasso é a autossabotagem. A gente desiste das coisas antes de concluir, antes de tentar, né? Nem de concluir. A gente desiste antes de começar, porque se eu acreditar nessas mentiras todas, tipo, minha família não tem condição, eu nasci num lugar pobre, eu sou da favela. Mano, se você acredita nessas coisas, esse monte de merda que você inventa, você não faz. E ao não fazer, não fracassa. E aí, a dor não aparece. Lembra, as máscaras, elas existem pra te proteger da dor. Ela não é congruente. Ela não tá desenhada pra te proteger, pra você ter uma vida melhor. Pra você ter uma vida melhor, você tem que aprender a lidar com essas máscaras e tirar o efeito delas da tua vida. Então, o que a gente tem que pensar sobre o fracasso? O fracasso maior, e na verdade o único fracasso verdadeiro, é não fazer nada. Todos os outros são aprendizados. Toda falha, toda parede, todo problema, todo desafio que você encontra naquilo que você vai fazer é aprendizado. É aprendizado do tipo, do jeito que eu fiz não funciona, ou é melhor eu ir por outra rota, ou, eu cheguei até aqui, mas eu não gostei disso daqui, eu vou fazer outra coisa. Então, tem vários tipos de aprendizado que a gente pode ter, e nenhum desses é fracasso. Nenhum desses é fracasso. Só é se você, lembra o nome que a gente dá? Se você der um nome para esse sentimento e chamar essa coisa de fracasso. E se acreditar que é um fracassado e se colocar pra baixo por causa disso. Então, aqui é a sexta dor. O fracasso a gente chegou na sétima. A sétima é a mais difícil de falar. Eu pensei bastante se eu devia falar sobre isso daqui ou não. É a mais complexa. E eu já vou falar agora. Se você se identificar com a próxima, se você se identificar com alguma coisa dessa próxima, eu preciso que você escute isso daqui com bastante atenção. Uma coisa muito importante antes da gente começar a falar da última, que é a sétima, é que esse vídeo aqui, gente, não é um diagnóstico, tá? Isso daqui é a minha jornada de conhecimento, de autoconhecimento, é a minha jornada de evolução compartilhada com todo mundo. E por que eu acho importante fazer isso e falar desse tipo de coisa? Porque quanto mais a gente tem clareza do que acontece com a gente, mais a gente tem poder pra resolver. A primeira coisa que você tem que fazer pra resolver alguma coisa é entender que aquilo tá acontecendo com você. Então esse vídeo, no máximo, serve pra te dar essa clareza, tá? Se você se identificar com isso daqui, vale muito a pena buscar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, qualquer tipo de pessoa que já se desenvolveu justamente pra trabalhar com isso, que tem as ferramentas, os contatos, os acessos e tudo que é necessário pra te ajudar com essas coisas, tá? Qual que é a última dor? Qual que é o tipo de coisa que acontece com quem sente essa última dor? Geralmente é aquela pessoa que não tem muito um conhecimento de quem é. É uma pessoa, sabe quando você não consegue se descrever quem você é? Porque depende de com quem você tá, em qual situação você tá. Então, com um grupo você é um jeito, com outro grupo de amigos você é outro, no trabalho você é outro, num lugar você é outro. Às vezes você é submissa, às vezes você é rígido,
Então você é submisso no lugar, é rígido no outro, é introvertido no lugar, é escapista no outro, invisível, você some. Às vezes você precisa de todo mundo, é super dependente, às vezes é controlador, às vezes é inflexível, às vezes é rígido, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. E tem uma coisa que não sai da tua cabeça. Por mais que racionalmente você sabe que não faz nenhum sentido, você sente mesmo assim. Você sente uma sensação de culpa por alguma coisa. Às vezes você não sabe nem do que, mas tem uma culpa existencial. Tipo, como se você não tivesse que existir, sabe? Se você tivesse que ter feito algo diferente. Não foi você que deixou acontecer aquilo, a culpa é sua. Você sente isso. Você não deixou acontecer. Não foi culpa sua, mas essa voz na tua cabeça, ela fica aí, ela não desaparece. A próxima dor, a última dor, chama-se abuso. Deixa eu já fazer um parênteses forte aqui. Abuso não é só sexual. E não é só sexual na infância. Então, abuso serve para qualquer tipo de abuso em qualquer idade da nossa vida. Quais são os outros tipos de abuso? Tem abuso físico, tem abuso emocional, tem abuso patrimonial, tem abuso energético, tem abuso de autoridade, tem abuso de poder, tem abuso de diversos tipos diferentes. Então, quando a gente fala de abuso, a gente está falando de invasão. É quando uma pessoa ela invade os teus direitos contra a tua vontade, contra os teus direitos, contra a tua dignidade, quer você queira ou não. Sabe um tipo de abuso? É quando um vagabundo chega e aponta um negócio na tua cara e pega o teu celular contra o teu direito. É uma violação de quem você é. Isso é um tipo de abuso físico. É um tipo de abuso de poder. Aquele negócio é muito mais poderoso, né, naquele momento do que qualquer outra coisa que você pode fazer. Então, a tua única opção é deixar com que aconteça. Isso é um abuso. Então, tem vários tipos de abuso diferentes. O que torna essa dor, quando ela entra, né, quando ela causa esses efeitos duradouros dentro de nós, por que ele é tão diferente? Porque duas coisas, na verdade, né? A vítima, em grande parte dos tipos de abuso, acha que a culpa é dela, ela coloca dentro de si uma carga muito pesada de culpa, ela sempre acredita que podia ter feito diferente, e essa culpa serve para uns casos e para outros não. Então eu comentei do cara do celular, às vezes a pessoa acredita, não, mas é eu que não devia estar naquela rua de noite, porque eu sei que aquilo ali é perigoso, e acha que a culpa é dela. Outra pessoa vai pensar, não, aquele vagabundo que não devia ter feito isso, né? Não devia existir esse tipo de coisa nesse lugar. Ele devia ter sido preso, ele devia estar, né? Devia ter tido acesso a alguma coisa para ele não ter que viver desse jeito também. Então, você vê que tem dois lados da moeda, né? Então, depende da forma que a gente dá um nome, interpreta e sente aquela coisa. Quando ele se instala dentro de nós, então é disso que a gente tá falando, que a gente usa essas máscaras todas, a pessoa se sente culpada pela barbaridade que ela sofreu. Isso é uma coisa muito doida, é irracional. É uma das piores coisas do abuso. A segunda coisa é que é difícil de você identificar, porque identificar a pessoa, identificar essas dores, identificar a dor do abuso, porque a pessoa, ela usa todas as máscaras. Então, qual que é a máscara do abuso? Todas? Ah, mas quando que ela usa? Tem uma ordem? Não. Ah, mas ela troca de uma pra outra? Às vezes não, às vezes usa tudo junto. Às vezes a pessoa, ao mesmo tempo, no lugar que ela tá, ela se coloca de forma invisível e ela é rígida, e ela é masoquista. Tudo no mesmo lugar, tudo ao mesmo tempo. Então depende muito, é muito difícil de você encontrar. Por isso que ajuda profissional é primordial pra você poder sair. Porque ele vai ter ferramentas e formas de te ajudar a começar a tirar isso, né? A abrir essa caixa e você poder entender o que tá acontecendo. Então esse vídeo aqui ele existe pra dar clareza, pra gente pensar um pouco, entender um pouco o que tá acontecendo. E é isso. Se isso fez você se identificar com o que eu tô falando, busca ajuda. Mas assim, só no teste, não tem que ficar por muito tempo com esse tipo de ajuda se você achar que não é o teu negócio. Mas às vezes pela curiosidade, né? Se bater um negocinho aí dentro, vai atrás, vai atrás. Eu recomendo e eu acho que é muito importante fazer isso. Bom, então é isso. Esse vídeo aqui ele é só o início, ele é a entrada, ele é uma introdução a esse assunto. A maior parte das pessoas vai continuar usando as máscaras, vai ignorar o que eu falei, não vai nem chegar até aqui, né? Se você chegou até aqui, meu amigo, você é diferente. Você já é bem diferente. Você tá interessado em mudar de vida. Quem não chegou também não tem problema. Eu quero andar com quem tá interessado. E o que eu quero fazer agora é um vídeo específico pra cada uma. Não necessariamente vai ser os próximos vídeos, os próximos 7, mas eu vou fazer um vídeo para cada uma delas. E aí a gente pode entrar um pouco mais em cada uma, né? Ter um pouquinho mais de tempo, entender um pouco mais a fundo, dar um pouco mais de exemplo e aí trazer a conversa pro outro lado também. Como que a gente faz pra poder caminhar e começar a resolver essas coisas? Eu tive que lidar com diversas... Eu dei alguns exemplos de mim, né? Mas eu tive que lidar com diversas dessas máscaras. Eu ainda tenho algumas delas. Ninguém é perfeito, né? Ninguém vive sem nenhuma em toda a tua vida. Mas você consegue minimizar e diminuir bastante os efeitos delas e viver uma vida bem mais funcional. Então, como é que a gente faz isso, né? Vamos falar um pouco disso também. Esse é só o começo. Esperem por mais. Muita coisa tá por vir aqui ainda. E tchau. Até o próximo.